Olá, gente linda e abençoada, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, que você é muito bem-vindo. Também acionando o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos e no final, gostando do vídeo, deixa o like para nos ajudar. Hoje nós vamos falar um tema bastante interessante, que é: Jesus foi ao inferno pregar para aqueles que vieram antes dele, os povos da antiguidade? Como que funciona isso? Como é que as pessoas da antiguidade podiam se salvar se não aceitaram Jesus? Se não aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus? Bom, vamos lá. Nós primeiro temos que entender que antigamente existiam duas classes de pessoas: aquelas que obedeciam à lei de Deus, aquelas que aprenderam a guardar os mandamentos de Deus, aqueles que ouviam a voz de Deus, porque Deus falava de uma forma diferente, Deus enviava os anjos, Deus falava através de sonhos, e eles começavam então a se achegar a Deus. Deus deu a lei, a sua lei, e o povo de Israel, através das mãos de Moisés, recebendo então essas diretrizes, esses mandamentos, eles começaram a observar e passaram a ser chamado povo de Deus, povo diferente. Existia uma outra classe de pessoas que eram aqueles que eram idólatras, aqueles que tinham outras crenças, outras práticas, que praticavam a feitiçaria, que cultuavam de uma outra forma, que adoravam até os astros, né? O que foi criado pela mão de Deus. Então existiam aqueles que obedeciam a Deus e aqueles que tinham outras crenças. E como é que então funcionou? Como é que essas pessoas podem ser salvas? Olha, eu digo podem ser salvas porque até hoje ninguém ressuscitou para a vida eterna. Aqueles que ressuscitaram foi um morto que ressuscitou quando os ossos do profeta caiu sobre ele. Aqueles que Jesus ressuscitou, que foi Lázaro e outras, né, pessoas, o filho da viúva que vinha na esquife que ele ressuscitou, mas que viveu na terra, não ressuscitou para subir ao céu. Então ninguém ainda está no céu, nem mesmo Maria, mãe de Jesus, está no céu. Por quê? Porque quando a pessoa morre, o fôlego volta para Deus, né? O espírito volta para Deus que o deu, e a sua alma fica no descanso, aguardando ser chamado no dia do arrebatamento. Os únicos que subiram, que nós não sabemos em que patamar que eles estão, mas que foram arrebatados em vida, foi Enoque e Elias. São os dois que a Bíblia relata. Bom, a gente conseguiu entender isso. Então, como é que se salvava antes do nascimento do Senhor Jesus? A palavra de Deus vem falar de que eles observavam os mandamentos de Deus. Vamos ler Isaías 56, o que é que diz para nós Isaías 56, o versículo 6. Diz assim: e aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para o amarem, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Então, Israel foi chamado, povo de Deus, recebeu as leis de Deus no deserto. Eles tinham as leis que eram lei cerimonial. Mas até já teve comentário aqui de uma pessoa que entrou em um dos vídeos e falou: não existe lei cerimonial, lei civil, lei moral. Lei moral, que é os 10 mandamentos, que é a moral de Deus para conosco,
que envolve a moral do homem para com Deus. Lei cerimonial, que eram os rituais que eles faziam, que era a oferta do cordeiro para remissão dos pecados. Então o chefe de família vinha, chegava diante do sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro ou do bode, aquele animal era imolado e aquele sangue derramado, depois oferecido e queimado ao Senhor em holocausto, aquele animal estava servindo de perdão para o pecado do povo que habitava embaixo daquela casa, daquele teto. Então o chefe de família representava a sua família. E eles observavam as leis, não adoravam a imagem, tinha todas as leis que eles receberam para observar. Juntamente tinha a lei civil, que eram as causas que tinham que ser julgadas, coisas que aconteciam entre eles, Deus também deu. Então, de que forma que eles se salvavam? Com esta prática, obedecendo, guardando os mandamentos de Deus e observando a lei de Deus. E aqui está dizendo, olha, aqueles que abraçarem a minha aliança, até os estrangeiros. Você lembra da história da prostituta Raabe, né? Que ela livrou os espias da morte. E quando eles saíram de lá, ela pediu, olha, que a minha família, que a minha vida seja poupada. Então, quando eles vieram para o meio do povo de Israel, eles também adotaram. Então, aqui está dizendo, todos os estrangeiros que vierem fazer parte com vocês, que amarem o nome do Senhor, que entenderem que eu sou Deus e guardar os meus mandamentos, que abraçarem a minha aliança, porque Deus tinha uma aliança com Israel, então também serão chamados de meus servos. Então nós conseguimos entender aqui que uma parte da salvação deste povo estava na obediência, nas obras que eles praticavam, que eram agradáveis a Deus. Aqueles que se achegavam, os homens passavam a se circuncidarem-se e eles abandonavam então os rituais, abandonavam os costumes que estavam fora das ordenanças de Deus. Outra coisa interessante é que eles acreditavam naquilo que os profetas anunciavam, que era a vinda do Messias, o nascimento. Deus falou assim com eles, olha, eu vou mandar um que vai pisar na cabeça da serpente. Deus falou isso lá no início para Adão. E eles continuaram ensinando os seus filhos, as suas descendências, os seus clãs, que Deus enviaria aquele que os remiria. Em Isaías 4 diz assim, no versículo 2, naquele dia o renovo do Senhor será cheio de glória, de beleza, e o fruto da terra é excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Então aqui ele está dizendo que ele já iria enviar. Mais para frente, um pouquinho, vamos lendo a palavra, é assim que a gente vai aprendendo. Isaías 9, um menino nos nasceu. E aqui está dizendo, o povo que andava em trevas, povo que não tinha, né, a luz, viu uma grande luz sobre o qual habitavam na região das sombras da morte, e lhes resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a esse povo alegria e lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Então aqui ele está dizendo, um menino nos nasceu, no versículo 6. Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Isaías já vinha falando sobre o nascimento do Messias, sobre a chegada do Senhor Jesus. Ah, mas por que então que eles não aceitam Jesus como o Salvador?
Por quê? Porque eles entendiam que existia só um Deus. E quando Jesus falou, olha, eu sou o filho, eu e o pai somos um, eles ficaram falando, não, esse daí é um falso profeta. Nós temos vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição, não perca de assistir este vídeo que está explicando sobre isso. Então, já haviam profetas que falavam, o profeta Jeremias, em Jeremias 23, versículo também 5 e 6, está falando assim: vem dias em que eu levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará, prosperará, praticará o juízo e a justiça na terra. E nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com que o nomearão. O Senhor é a nossa justiça. Então ele está dizendo, olha, vem um, Deus vai trazer um que vai nos redimir. Então como é que o povo da antiguidade vai ter a sua salvação garantida? Pela sua obediência e porque acreditavam, aguardavam na vinda do Messias. Então eles realmente acreditavam que Jesus viria. Tanto é que em Lucas 1 vem falar sobre o cântico, né, de Zacarias. Está falando aqui que Zacarias, quando eles vieram para apresentar a Jesus, né, é Lucas 1, a partir do versículo 67, então ele está dizendo, né, agora eu posso morrer, os meus olhos podem se fechar, porque os meus olhos já viram a salvação de Deus, né? E ele está dizendo aqui, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante da face do Senhor, prepararás os caminhos, né? E para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, quando ele viu, quando ele apresentou o Senhor Jesus, ele se alegrou muitíssimo. Ele falou, agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Os meus olhos viram aquele que era o prometido, a ser enviado, que nos resgataria. Então, eles aguardavam o nascimento do Senhor, a chegada do Senhor Jesus e obedeciam os mandamentos, as leis de Deus. Agora, para finalizar, e nós? Nós, a palavra do Senhor vem falar que aquele que crê e for batizado será salvo. Então agora nós já não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça, porque Jesus nasceu, fez a sua obra terrena e nós cremos que ele morreu e ressuscitou e voltará. Então aquele que crê no ministério do Senhor Jesus, na sua vinda, na sua morte e ressurreição, e que ele voltará, se salvará pela graça, não mais pela lei, desde que tenha uma vida em observância, agora não a lei, mas as práticas de santificação que levam para a salvação. Não é só porque eu aceitei Jesus, que quando Jesus voltar eu já estou no céu. Não, eu tenho que me abster das práticas carnais, das práticas que levam, né, à perdição, porque ele vai chegar um dia que muitos vão chegar diante do Senhor e vai dizer, mas eu também falei em línguas, eu também curei enfermos, eu fiz tantos milagres. O Senhor vai falar, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós temos que aceitar, crer, aceitar, passar pelas águas do batismo, mostrando que nós aceitamos e estaremos adotando uma nova prática de vida e procurar agora viver numa vida longe das práticas carnais, nos afastando dia a dia, deixando Deus nos moldar dia a dia, para que nós possamos então ter o nosso nome chamado e poder entrar nas cidades pelas portas. Então aqui, Jesus ele não foi ao inferno tomar a chave
do inferno, da mão de Satanás. Ah, Jesus foi no inferno pregar lá para aqueles que estavam mortos, e por isso que agora essas pessoas têm direito de salvação. Apocalipse 1, para a gente fechar, versículo 18. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo o sempre, né? Como ele diz assim, eu sou desde o princípio, né? Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu estava com Deus, como diz João, né? O verbo era Deus e estava com Deus, que é o verbo? É a palavra de Deus em ação. E aí ele vem dizer aqui, eu tenho a chave da morte e do inferno. Então ele está dizendo, eu sou desde o início e eu tenho a chave da morte e do inferno. Então morre quem Deus determina, vive quem Deus determina, e ele tem a chave, ele já tem. O diabo nunca teve chave de nada, gente. O diabo nunca teve chave de morte e de inferno. E Jesus não desceu no inferno para pregar para ninguém. Então aqueles que vieram antes dele se salvam através daqueles que foram obedientes, daqueles que se absteram das práticas dos outros povos. Os outros povos que se achegaram a Israel e passaram a crer e a entender daquela forma e a observar, também tinham o direito. E nós hoje que aceitamos Jesus e que cremos que ele voltará, teremos também o direito de vida eterna, a saber, aquele que crê no seu nome e aquele que está aí batalhando pela sua salvação, para viver uma vida digna espiritualmente diante de Deus e uma vida digna diante dos homens. Então eu espero que a gente tenha entendido, que esse vídeo tenha servido de esclarecimento para ti. Deus te abençoe grandemente, que você possa assistir os vídeos anteriores, que um vai complementando o outro. Também te convido a visitar a minha página no Facebook, Reflexo da Glória. Que Deus te abençoe e não perca os próximos vídeos que estão aí imperdíveis. Deixa também a tua sugestão. Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da pastora Daisy. Até o próximo vídeo.